Meus irmãos, em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando os trabalhos da noite de hoje, em mais uma reunião, onde vamos tratar do assunto da doutrina espírita. Esperamos que todos nós que aqui estamos sejamos agraciados pelo que vai se passar nessa noite, pelos conhecimentos que a Patrícia vai passar para nós e que, sobretudo, nós possamos aprender um pouco mais. E aos nossos irmãos que não estão presentes, também damos agradecimento pela audiência, digamos assim, não sei que a gente pode usar esse nome, e esperamos que também sejam igualmente aproveitados. Então, nós vamos fazer uma pequena prece para que nós possamos harmonizar o nosso ambiente, que já está bastante harmonizado pela equipe espiritual. Jesus amado, aqui estamos mais uma vez, em teu nome, com o propósito de divulgar um pouco mais a doutrina espírita. Esperamos que todos nós aqui presentes sejamos agraciados com as bênçãos, com as luzes positivas do plano espiritual e que possamos, adquirindo algum conhecimento, pô-los a cada dia, dentro das condições de cada um, pô-los em prática, para que possamos, mesmo que a pequenos passos, servirmos de exemplo. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. E assim nós vamos passar a palavra à nossa irmã Patrícia Costa, que ao final da sua palestra, ela irá já automaticamente fazer a prece final. Ela vai fazer um fecho e aí procede a prece final. Então, ela vai falar de um tema muito comum na nossa vida. Um dos problemas que nos acompanha é o problema da dor. Então, com a palavra, Patrícia Costa. Eu vou pedir permissão para tirar a máscara. Tem algum problema? Não, né? Quero desejar a paz a todos os presentes aqui. Dizer a vocês que é um prazer enorme voltar a esta casa, não é? E todos nós, nesse momento aqui, compartilhando, né, desse momento maravilhoso, dessa energia positiva, desses bons fluidos que nós estamos trocando aqui nesse momento uns com os outros, porque não é só as energias espirituais que nós estamos recebendo, é nossa energia anímica também, que é muito importante a gente dizer isso, e essa energia que a gente naturalmente compartilha uns com os outros. Então, é esse momento que a gente aproveita para energizar a nossa mente, para os problemas que a gente está vivendo, a gente pedir a Deus que encontre, não é, uma solução ou amenize de alguma forma aquele sofrimento, se tiver alguém que está na nossa mente, que a gente possa, nesses breves instantes que a gente vai conversar aqui, não é, desejar de coração essas energias boas para o planeta, porque nós não estamos sozinhos em momento algum da nossa vida. Nas maiores aflições que nós já estivermos passando aqui, nós imaginamos que talvez ainda venhamos a passar, nós não vamos estar sozinhos. Estamos sobre a misericórdia de Deus, que nos auxilia todos os dias, sobre o olhar de Jesus, dos nossos anjos da guarda, dos espíritos que nos querem bem, espíritos amigos que nos acompanham, não é? Que torcem por nós, que querem o nosso bem. Então, não nos esqueçamos jamais disso. Em todos esses, digamos assim, esse tempo que a gente passou recluso nos nossos lares, né? Sem poder sair como a gente gostaria, mas que em nenhum momento nós deixamos de ser amparados por Deus. Tenhamos a certeza disso. O sofrimento que nós passamos, ou o momento que nós estamos vivendo de dor, não é? Cada um sabe da sua dor. Quando nós colocamos assim, olha, a minha dor é maior do que a sua, porque nós até colocamos essa situação muitas vezes, quando conversamos com alguém,
A gente diz assim, mas minha dor é maior do que a sua, e até relacionamos sofrimentos como se fosse uma multiplicação da nossa dor. E, na verdade, a dor é maior porque cada um é que sente sua dor. Mas ela não é menos importante ou ela não é menos sofrida porque é a sua dor. É como nós estamos vivenciando aquele momento, como nós estamos colocando aquela dor na nossa vida e como nós estamos tendo essa experiência. Essa é a grande diferença do nosso sofrimento para o sofrimento do nosso próximo. É quando a gente contabiliza. Então, é por isso que nós relacionamos que a nossa dor é a maior. E, às vezes, ser caridoso, não é? Todos os tempos é importante a gente ser caridoso, até na dor. É quando a gente consegue dimensionar, viver de alguma forma com aquela pessoa, aquele momento difícil. É quando você se compadece com a dor do seu próximo. Então, é ser caridoso na dor alheia. Não fingir que não está acontecendo só porque não é com você, mas é aquele momento em que a gente coloca aquela situação. E se fosse eu? O que é que eu faria, não é? Então, a gente vê que a humanidade, em todos os tempos, passou, não é, por diversas situações difíceis, pelas guerras, pelas catástrofes, pelos momentos difíceis que os países encontraram ao longo do tempo, nessa reconstrução que a humanidade vem fazendo desde os primórdios que nós sofremos, não é? Antes, o sofrimento ele não tinha uma dimensão e nenhuma compreensão como nós temos agora. Mas não era menos sofrido, porque naquela época era diferente. Então, a gente vê que a humanidade, né, ao longo do tempo, ela atravessou diversas formas, de diversas maneiras, os seus tempos difíceis, através das guerras, das catástrofes. A gente vê os primeiros cristãos, né, os primeiros cristãos que foram levados ao holocausto, ali nas arenas, no sofrimento, por ter uma fé diferente, por ter uma fé que viria a trazer sofrimento naquele momento, porque era algo novo, onde as pessoas não respeitavam. Então, foi um sofrimento muito grande, não é? Atravessar esse momento da história. Nós vamos ver que quando Moisés subiu ao monte, que trouxe as mensagens através, não é, dos ensinamentos de Jesus, que colocou para aquele povo indisciplinado, muito sofrimento teve até chegar aonde se podia visualizar um ambiente melhor, um ambiente mais fraterno, um ambiente onde pudesse sentir melhor Deus na nossa vida. Então, a gente vai ver também naquela época que o Deus que era interpretado pelas pessoas, ou era sentido pelas pessoas daquela época, era um Deus tirano, um Deus que era punitivo, um Deus que era construído através, não é, do medo. E tudo isso teve uma necessidade, principalmente na época de Moisés, que as pessoas entendessem, não é? Mesmo diante daquele sofrimento que estava se atravessando por ali, porque o povo era escravo e precisava de ter um entendimento melhor. Mas foi a maneira que se encontrou, foi a forma que Moisés encontrou, inspirado, porque teve muita inspiração do alto, da espiritualidade, para que ele pudesse passar para a humanidade, aquele povo daquela época, um entendimento melhor sobre Deus, nem que assim fosse através, não é, dessa interpretação do medo, essa interpretação de Deus, tratando as pessoas como uma situação punitiva, porque o povo era indisciplinado. Se matava por qualquer coisa. Se matava por nem possamos nem imaginar. Então, a soberania que era absoluta era justamente voltada para as guerras, onde o ser humano era sofria de diversas consequências, e aí tinha uma circunstância em que mais tarde a gente iria compreender a necessidade daquele momento. Então, Moisés, a sua época, trouxe uma compreensão diferenciada, porque o povo tão sofrido, carente, não é? De algo mais que preenchesse a nossa vida. E naquela época houve aquela necessidade. O tempo passou e a gente vai ver, não é? Na Inquisição, onde se matou, para se ter uma ideia,
não é? E impor uma ideia diferente daquela que se vivia, impondo nas pessoas aquele pensamento, e também foi sofrido. A gente vê na história as pessoas que sofreram, morreram pela causa. Quantos não morreram pela causa, né? A gente pode citar Joana d'Arc, será que não foi sofrido para ela? Ela não teve que tomar a decisão dela de morrer pelo Deus dela, como ela mesma disse, e foi sofrido. Então, toda ruptura, toda mudança requer um sofrimento individual na vida de cada pessoa. Agora, como nós vamos atravessar o sofrimento é que é a grande diferença. Como nós vamos abraçar o sofrimento e dar vazão a esse sofrimento e buscar nesse sofrimento uma libertação é que vai fazer a diferença. Porque isso exige uma compreensão e um amadurecimento espiritual. Então, algo que a gente fazia alguns anos atrás, hoje você já tem uma visão melhor da situação e vai dizer, bem, se fosse antes eu até faria, mas hoje, como eu já sofri tanto, alguém já deve ter feito essa pergunta, se eu já sofri tanto na minha vida, não é? E a gente faz uma contabilidade, gente, olha, se for relacionar aí, conversar com algumas pessoas, de dizer, se eu contar minha vida, você vai chorar. A minha vida dá um livro, alguém já deve ter pensado assim. E um livro que não tem final feliz, olha, não é? Então, nós catalogamos nas nossas experiências, não é? Nos nossos momentos difíceis, essa situação que a gente viveu, então a gente relaciona. E toda vez que nós relacionamos, toda vez que nós lembramos, nós sofremos. Quando a gente passa a lembrar do sofrimento e que não nos causa mais uma dor, significa que nós já estamos crescendo. Porque a gente vai transformar esse sofrimento em experiências. É diferente. Mas quando nós lembramos e aquele sofrimento nos causa uma dor, então vai ficar difícil que a gente conviva com aquela situação. Isso pode ter acontecido há 30 anos atrás. Isso não tem tempo. Mas quando você lembra, você sofre. Se olha, toda vez que eu lembro disso, meu coração, não é? Acelera. Todas as vezes que eu lembro disso, eu fico deprimida, porque eu não esqueço de cada detalhe daquilo que eu vivi. Foi um sofrimento muito grande, então você mergulha de novo nessa situação, onde vai lhe causar um novo sofrimento. Então, nós não superamos. O tempo passa e essa reconstrução que nós fazemos vai depender de como nós estamos visualizando aquela situação. Então, nós podemos citar de várias formas. Nós podemos citar o sofrimento da perda de um ente querido. Mas eu sou espírita, eu não deveria mais estar relacionando o sofrimento, porque eu sei que nós não morremos, depois da morte existe uma vida, não é? Que um dia nós vamos nos encontrar, que não é a primeira vez que estamos vivendo aquela experiência, que a pessoa já fez parte da minha vida. Então, a gente adiciona tantas coisas, mas mesmo assim o sofrimento não ameniza. Porque tem uma palavra muito forte ainda para definir esse sentimento da perda dos nossos entes queridos. Se chama apego. Nós somos muito apegados ainda a pessoas, às coisas materiais. E toda vez que nós temos a sensação da perda, nós sofremos. E fica difícil da gente sair daquele ambiente, daquela tela mental, porque a sensação da perda é profunda, de não ter a possibilidade de alguma forma, repor aquela perda daquela pessoa, daquele ser amado que a gente tinha tanto e ainda tem tanto amor por ele. Então, por mais fé ou por mais consciência da vida espiritual que nós tenhamos, mas fica difícil porque na hora da dor, todos nós somos iguais. A forma que a gente vai conduzir é diferente. Quando nós já estivermos capacitados de nos despedirmos do nosso ente querido e dizer assim, até breve, com alegria e uma certeza profunda, então aquele sofrimento vai ser transformado na saudade, a saudade vai ser transformada nas boas lembranças que nós tivemos daquela pessoa. Isso é fato. Mas até lá, a gente vai se apegando e toda vez que nós temos a sensação da perda,
nós estamos sofrendo. Então, o sofrimento é uma interpretação daquilo que nós estamos vivendo. O sentimento é algo direcionado para a situação que a gente está vivendo. É por isso que é difícil da gente conviver. O grande desafio é a gente conviver com a perda e com a falta. Vocês já observaram isso? Toda vez que a gente perde, sente uma falta, é difícil da gente se recompor. Tem situações em que a gente disse, nunca mais eu vou ser o mesmo. Olha, ainda tem gente que faz assim, eu nunca mais vou ser o mesmo sem aquela pessoa, né? Eu nunca mais... Aquela pessoa era a razão da minha vida, olha. O que é que a gente sente, né? Nesse sentimento do apego. Então, todas as vezes que a gente se recorda, a gente sofre. No livro Ação e Reação, que é justamente que trata de diversos assuntos para aquelas pessoas que já leram, ele faz vários relatos, né? André Luiz, ele relata várias situações para a gente ter uma compreensão melhor, porque o livro trata justamente que nós estamos inseridos nessa lei de ação e reação. Mas a lei de reação tem a ver com o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é as escolhas que nós fazemos para a nossa vida, que ela vai ser de sofrer, de se redimir com a dor, não é? De ver a dor como algo que vai nos fazer crescer futuramente. E a escolha é nossa, é por isso que nós somos detentores do nosso livre-arbítrio. É por isso que essa reconstrução de se reconhecer ainda, não é? Com essa dificuldade que nós temos, né, dessa sensação de perda para nos reconstruirmos, é difícil. Todos os dias requer um esforço muito grande de cada um. Então, quando nós vemos as pessoas que já estão desprendidas dos bens materiais, e o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, desprendimento dos bens terrenos, ele está nas entrelinhas dizendo, quando nós nos desprendemos das coisas naturalmente, se nos colocamos apenas na situação de usufruto daquilo que nós estamos tendo, nós sofremos menos quando vamos perder. Mas tem pessoas que sofrem até quando o celular quebra, e olha, entra mesmo, ficam deprimidos. É aquela coisa de dizer assim, quebrou o celular, e como é que eu vou comprar outra agora? Eu ainda estava pagando, mas sofre. E quem somos nós para dizer que ela não está sofrendo e que não exige um sofrimento aquilo que ela está se sentindo como perder? Não é? Cada um vive o seu sofrimento, seja ele material, seja ele moral, seja ele nas linhas das questões espirituais, não é? As pessoas que estão vivendo hoje o sofrimento através das vias de uma obsessão. Porque o que nós observamos é que quando se vai fazer um tratamento dos centros espíritas, em conversa com essas pessoas que estão vivendo aquela situação, problema, aquele sofrimento, muitas vezes elas dizem assim, eu quero me livrar desse problema, porque eu estou sofrendo muito com isso que eu estou vivendo hoje, então eu não aceito. Então, a não aceitação, ela reforça a dor. Porque quando nós não aceitamos a situação daquilo que nós estamos vivendo naquele momento, da qual ainda não é possível mudar, não quer dizer que não vai mudar, mas tem circunstâncias que a gente precisa ter a paciência de esperar as coisas prosperarem. Se nós não temos ainda essa capacidade de ter a paciência de esperar para que as coisas aconteçam e que vá se amenizando ao longo do tempo, então nós vamos sofrer em duplicidade. Porque estamos sem paciência, o momento é de esperar, mas nós não estamos conseguindo ter aquela espera. Então, as pessoas, no imediatismo, quando vão para os centros espíritas, vivendo a sua dor, não é? Vivendo a sua dor individual, querem um milagre do imediatismo de logo estarem melhorando daquela situação. E não é assim que funciona. Tudo tem seu tempo. Então, cada um é que vai viver a sua experiência e saber o momento, de acordo com a necessidade e de ter paciência de esperar. Mas não é a paciência de esperar sem fazer algo para se ajudar, não. É aí onde entra, não é? A nossa autoajuda. Nós nos ajudarmos, trabalhar para melhorar. Porque o mundo é de progresso. Ninguém está aqui passando férias, embora muitas pessoas ainda agem como se assim estivesse. Nós estamos temporariamente ocupando este corpo físico, que é justamente um instrumento que nos serve de evolução, cuja dor faz parte desse processo de evolução. Então, no livro Ação e Reação, ele diz
que a dor é um processo de evolução do ser humano, porque a dor ela te reeduca. E nós podemos te dar um exemplo dessa dor que nos reeduca. É aquela situação em que você fica doente e você vai ter que ser regrado na sua alimentação. Então, se você sabe que não pode passar, não é, daquela comida, ou não pode mais comer certos alimentos, você sabe que se começar a comer, vai refletir no seu corpo físico. E o que é que vai acontecer? Você vai sentir dor, você vai ficar sofrendo aquela situação. Mas você não é consciente de que você tem que ser regrado na sua alimentação? Então, essa dor está te reeducando, mesmo que seja uma situação de alguma forma punitiva, porque você não está mais podendo, né, comer aquele alimento como você gostaria. Mas é esse momento em que vai fazer você refletir para ser mais regrado sobre a sua vida. A dor que te pune e que te auxilia no processo de reeducação é aquela que te impede de fazer o algo errado quando você já deveria estar fazendo aquilo apenas pela consciência de não fazer. É por isso que a dor é algo que nos redime e que nos reeduca. A dor é disciplinar também. Nos disciplina. Porque nos coloca numa situação de dizer assim, eu só posso ir até aqui. Daqui por diante, se eu for, eu sei que eu vou me prejudicar. Olha que coisa boa. Será que a gente precisava estar vivendo essa experiência nesse sentido para poder nos disciplinarmos? É claro que não. Tem situações e muitas delas podem ser evitadas, mas nós não evitamos, vamos até as últimas consequências para poder ter o retrocesso, o caminho de volta e a gente recompor a nossa forma de conduzir a nossa vida. No livro, ele trata da dor em 3 aspectos, né? A dor expiação, que é justamente essa dor que a gente não aceita, porque expiar, nos casos, significa que você está passando por aquela situação, mas não é na sua aceitação. Então, essa dor expiação é aquela que a gente tem que passar por ela, mas que nós não estamos, digamos assim, abraçando como gostaríamos, nessa situação da aceitação e poder nos disciplinarmos nessa questão. Então, é a dor expiação. No Livro dos Espíritos, na pergunta 1009, justamente Kardec pergunta aos espíritos, e o espírito que vai responder é Santo Agostinho, justamente essa pergunta que Kardec faz a ele, não é? Que se Deus vai fazer a gente sofrer eternamente. Eu estou só resumindo a pergunta. Se olha, e Deus vai fazer a gente sofrer eternamente? Tem pessoas que vão ter o sofrimento eterno? Então, Santo Agostinho responde para ele, você acredita mesmo que Deus vai fazer nós sofrermos eternamente? Se Deus, então ele é contraditório com que isso é os Deus dos primeiros povos que acreditavam nisso, mas o Deus dos cristãos, que é a nossa realidade, ele diz, é um Deus de amor, é um Deus de sofrimento, mas numa interpretação diferenciada, porque não é um Deus que vai querer fazer você sofrer através do medo, não é? Através da punição, é um Deus que liberta, é um Deus de amor, é um Deus caridoso, porque nós temos a eternidade para a gente se reconstruir. Essa é a resposta que Santo Agostinho dá para Kardec. Então, nessa reflexão, a gente diz, ora, se nós temos a certeza que o Espírito é eterno e que nós evoluímos todos os dias, não só aqui enquanto encarnados, mas também quando estamos vivendo no mundo espiritual e que o mundo é de progresso sempre, que Deus não parou de criar, nós temos a vida eterna nesse sentido de aprendizagem, nesse sentido de buscarmos o algo melhor para a nossa vida, então o nosso sofrimento não é eterno. Vai ter um momento em que nós vamos sair dessa, digamos assim, dessa margem de sofrimento, de não aceitação, por conta do nosso apego, para viver o momento da libertação, que é a consciência espiritual marcada por tudo aquilo que nós já buscamos para a nossa melhora, tanto na situação individual
como também no coletivo, porque ninguém pode ser feliz sozinho. Aquela pessoa que busca a sua felicidade num sentimento de solidão, ela está sendo egoísta, porque não se pode, não é, ser feliz se aquilo que está à nossa volta, a situação que está à nossa volta, ainda está precisando de uma situação de refazimento. Então, essa questão aí da dor, na questão de ser uma dor expiação, é exatamente o espírito necessitando dessa disciplina. Mas que Deus não nos pune, não é um Deus vingativo, como diz Santo Agostinho na pergunta 1009, ele não é. Ele é um Deus que nos dá a oportunidade de todos os dias da gente reconstruir a nossa vida. Todos os dias a gente se auto-perdoar, de perdoar o outro, de buscar ser uma pessoa melhor, não é? Esse Deus que se falava anterior a isso era justamente para que as pessoas pudessem ser mais disciplinadas. Era ele, esse Deus que se falava na época de Moisés. Mas o Deus da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, ele é todo amor e bondade. O segundo momento, justamente quando ele fala, é da dor que ele se reporta dizendo que a primeira dor é da expiação. A segunda é a dor que causa na gente um martírio muito grande, um sofrimento muito grande, que é a dor da não aceitação daquilo que a gente está vivendo. É quando a gente diz assim, está demorando tanto para passar. Eu queria que passasse logo. Olha, eu vou citar essa pandemia, não é? Todos os dias a gente contava um dia. Quem é que não contou um dia? Mais um dia, outro dia, e a gente ainda está dentro de casa, né? Foi uma dor, foi um sofrimento muito grande, não é? Nunca se orou tanto em todos os tempos como nessa pandemia, eu acredito, que todas as religiões, de todas as formas, nós tivemos o quê? Uma dor coletiva. Porque nós nos compadecemos também com a dor do outro. Então, essa dor coletiva nos fez refletir sobre diversas coisas, diversas formas de conduzir a nossa vida, não é? Então, a dor que nos puniu, digamos assim, foi exatamente esse tempo da gente ter que esperar passar, não é? Cada um fazendo a sua parte, de acordo com os seus sentimentos, com aquilo que achava e acreditava ser melhor. A dor que está inserida também nesse sentimento, como uma punição para nós mesmos, a autopunição, é a dor da culpa. Quantas vezes a gente não se sente culpado pelo que fazemos e a culpa nos leva a muitos anos de sofrimento. Toda vez que nós nos lembramos, nós sentimos culpados. A culpa causa o remorso e o remorso nos causa dor, não é? Quando a gente está se sentindo culpado, aí, de repente, chega o remorso. E quantas vezes nós não pensamos assim? Eu queria ter uma oportunidade, não é? De resgatar essa situação que eu vivi, de olhar para aquela pessoa, ou de ter feito diferente naquele momento em que eu vivi, para não carregar comigo tanta culpa. Mas a culpa ela passa a ser algo positivo quando te serve de lição para que você não pratique mais ou não pense mais daquela forma como até então estava pensando. Mas se você carrega consigo esse sentimento punitivo, então vai continuar carregando essa culpa que vai trazer o sofrimento. E o sofrimento, justamente do lado moral, é esse, digamos assim, o maior divisor de águas, porque quando se trata das questões morais, só você pode resolver consigo mesmo. Depende, não é, de como você vai conduzir a partir daquele momento. Então, mesmo que você tenha o perdão, seja lá de que forma for, em qualquer viés que você venha ter o perdão daquela pessoa, de alguém que você magoou, mas se você não se sente perdoado, se você não se auto-perdoa, então vai continuar carregando essa culpa, e a dor é a dor punitiva, porque você não aceita aquela situação e vai continuar vivenciando essa experiência. A gente vê que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele fala justamente das questões dos aflitos, né? E ele vai pontuando ali várias questões ali para a gente se colocar, se inserir naquela vivência ali, quando a gente está lendo o Evangelho, não é?
A gente vai ver também no final do livro, que é justamente na parte das preces. Eu acredito que deve ser uma das preces que nós mais lemos, é justamente a prece nas aflições da vida. Vocês já leram? Alguém já leu essa partezinha aí? Nas aflições da vida, não é? Então, eu acredito que a maioria das pessoas já devem ter lido essa parte, nas aflições da vida. Por quê? Quando nós lemos essa parte, significa que nós estamos precisando, digamos assim, daquele estímulo do evangelho, das aflições da vida. O que é que eu devo fazer nas aflições da minha vida? Quando eu estiver sofrendo, nos meus sofrimentos, será que eu posso pedir a Deus algo para mim? Então, a resposta, justamente dessa passagem aí do Evangelho, lá no final das preces, é o seguinte: o que você for pedir a Deus nas suas aflições, vai ser bom? Peça. Se não vai ferir ninguém, peça. Seja ela qual for. Então, nesse momento, você se concentra e formule seu pedido. Ou seja, tudo passa pelo o nosso entendimento, do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós estamos querendo para a nossa vida. Então, o Evangelho pontua tudo isso e nos faz uma reflexão para essa construção da nossa vida com relação aos nossos sofrimentos. Então, a minha dor é maior porque é a minha dor. Se eu ainda não conseguir me corrigir como eu gostaria, mas nós já saímos do ponto de partida, já estamos num processo de evolução, já temos elementos, ferramentas que nos vai servir para a nossa vida como ferramenta de auxílio para essa libertação. Então, a dor que redime é aquela que nós aceitamos que é o nosso momento, que devemos passar, mas não é a dor eterna, como diz Santo Agostinho, em resposta na pergunta 1009. Ora, se temos a eternidade, não existe a dor eterna, porque a eternidade, que se a gente for traduzir, é a oportunidade que nós temos todos os dias de reconstruirmos a nossa vida. Se não for nessa encarnação, nós vamos ter outras oportunidades. Mas é importante que a gente não se acomode, não é? Porque nós acomodamos muitas vezes na situação e não queremos agir em conformidade. Então, é importante que a gente aproveite essa encarnação para nos esforçarmos para sermos o homem de bem, o herdeiro da vida, que nós todos somos capazes. Não acomodarmos nas circunstâncias que nós estamos vivendo agora. Porque, embora nós tenhamos a certeza que teremos as outras oportunidades, mas é importante que a gente faça valer essa oportunidade que a gente está tendo agora. Depois, ele vai falar sobre a dor que auxilia. Será que a dor auxilia, minha gente? Será que tem uma dor que se transforma em auxílio? Ou a dor geralmente está ligada à situação punitiva, à rejeição? Então, a dor que auxilia é aquela que tem esperanças e consolações. Olha que maravilha. A gente já passou por todas as fases, né? Passamos pela essa dor, que é o primeiro momento, né, que a gente rejeita, depois a gente entendeu que a dor é punitiva, mas ela também nos refaz todos os dias, e no terceiro momento a gente vai entender a dor como a dor que auxilia. Então, quando é que a dor auxilia? Ela nos auxilia exatamente quando ela está imbuída da nossa aceitação, quando ela está imbuída na questão das consolações, olha que maravilha, futuras, como nos fala o Evangelho e também o Livro dos Espíritos fala das esperanças e consolações. Então, quem não leu esse capítulo ainda do Livro dos Espíritos, dê uma lidazinha lá, que são várias perguntas e respostas muito pertinentes para o que a gente está conversando agora acerca do sofrimento. Então, das esperanças e consolações, que é justamente a nossa fé, não é? Então, ela está inserida na dor que auxilia. Por quê? Porque quando nós nos sentimos auxiliados, quando nós nos sentimos fortalecidos na fé, o que é que acontece? Nós nos sentimos mais fortes. Nós nos sentimos mais capazes. Sentimos mais a presença de Deus na nossa vida. Não é que Ele não esteja. Nós estamos falando de sentimento, né? Deus está sempre, mas a gente nem sempre está sentindo Deus. Então, quando a gente consegue ver essa dor auxiliando, é a presença de Deus ativamente na nossa vida. É a presença da espiritualidade,
na nossa vida ali, quando nós abrimos as nossas portas da tela mental, a nossa identidade, porque todos nós temos uma identidade emocional, tá? Essa identidade emocional é que nos identifica pela situação que nós estamos vivendo. Então, tudo a gente guarda lá, na identidade emocional. E, vez por outra, ela passa uns flashes na cabeça da gente, não é? É aquela situação que a gente estava falando o seguinte, olha, eu lembrei disso, mas isso já faz 30 anos que aconteceu. Lembrei disso faz um mês que aconteceu, e aí a gente passa uns flashes, isso fica registrado na nossa identidade emocional. Então, a dor que auxilia, ela fica também registrada na nossa identidade emocional, porque nós captamos, né, essas energias que provocam na nossa vida justamente essa nossa libertação do auto-perdão, desse esforço que a gente faz para melhorar. Então, essa dor a que se refere, auxilia, ela está inserida justamente naquela passagem, naquele capítulo do Livro dos Espíritos, onde fala das esperanças e consolações, que nada mais é do que a nossa fé em ação para melhorar as nossas atitudes. Então, no primeiro momento, falamos sobre a dor. E agora a gente vai falar sobre a redenção através do amor. E vamos falar sobre a passagem do Evangelho, traduzindo isso aí na lei de amor, onde ele diz, não é? Fala da lei de amor, que reúne em seu foco ardente todas as aspirações humanas. Olha que maravilha. Veja que profundidade esta frase. Está inserida nas consolações, não é? É imbuído da nossa fé, porque quem não tem fé não vai a lugar nenhum. Nós acordamos porque temos fé, não é? Passamos o nosso dia, se a gente não tiver fé, a gente vai desanimar, não vai sair para canto nenhum. Então, a fé liberta o homem das amarras da sua dor. Porque você vai ver que a fé no futuro responde e dar a resposta a você daquele momento que você está vivendo, que pode mudar. Então, as esperanças e consolações, como diz Santo Agostinho, falando da eternidade da nossa vida, é a eternidade dos nossos sentimentos, a eternidade de nos refazermos moralmente, é a oportunidade que nós encontramos, e é o maior celeiro dessas oportunidades, para nos redimirmos dessa dor, não é? De todas as formas, através da dor do auxílio, é no nosso ambiente familiar. O ambiente familiar é a escola de refazimento da nossa dor, porque ali é que a gente vai testar o nosso grau de evolução, o nosso grau de perdão, o nosso grau de aceitação, o nosso grau de libertação, porque a dor, muitas vezes, que nós vamos passar ali, ela sai desse sentimento de expiação, dessa prova de expiação para essa situação de auxílio, que é justamente o auxílio das oportunidades que a vida nos oferece todos os dias para buscarmos e construirmos algo de melhor para a nossa vida. Então, amemos hoje. Diga que ama hoje, não é? Peça desculpa hoje, abrace hoje, beije hoje, não é? Se dê a oportunidade de viver hoje, saindo do seu eu egoísta para viver a dor que auxilia nesse sentimento profundo de fraternidade e de amor universal, que é o que o Cristo espera de todos nós. Então a dor sai desse ambiente sofrido para visualizar um ambiente de redenção, voltado para as oportunidades. E a nossa família é o primeiro teste que nós temos. É o primeiro momento que nós temos de nos reconstruirmos nessa dor que auxilia. É não faltar com o auxílio daqueles que convivem conosco. A primeira caridade começa na nossa própria casa. Por quê? Porque a caridade do auxílio, auxiliar a pessoa naquele momento em que ela está passando de dor, é não procurar julgar se aquela pessoa que nós convivemos está correta ou não está agindo corretamente. Que o nosso sentimento nessa situação de auxílio seja simplesmente de ajudar, de buscar aquela pessoa,
de construir ou reconstruir dentro da nossa família. E não é rejeitando, não é deixando para trás, não é vivendo outras experiências que nós vamos resolver, digamos assim, o nosso problema. Porque a falta de afeto e a falta de amor da humanidade é quem faz o homem ficar mais distante, digamos assim, de Deus, através do egoísmo. Então, nesse terceiro momento, essa dor que auxilia, ela nos faz refletir que eu hoje estou precisando daquela pessoa, amanhã ela pode precisar de mim, e nesse entrelace fraterno, nesse sentimento de amor fraterno é que a gente vai ver o quanto nós precisamos um do outro, de auxiliarmos uns aos outros, nas esperanças e consolações através da fé do futuro. Paulo, o apóstolo, disse o seguinte, em se tratando da fé, que a fé é a posse antecipada de tudo aquilo que se espera. Então, se nós temos fé, nós sabemos que dias melhores virão e que esse momento que nós estamos atravessando de dor, de sofrimento, é algo transitório, porque nós temos a eternidade. Mas, em muitas vezes, dizemos assim, você pode estar dizendo isso porque você não convive na minha casa. Você não sabe quem é minha família, não é verdade? Olha, eu fiquei doente por causa do meu irmão. Fiquei doente por causa do meu marido. Hoje eu tenho depressão por causa disso. Por causa de um filho. Por causa de minha mãe. Olha, veja que situação de dor. De não aceitação. Porque quando nós colocamos essa situação à tona, a gente vai ver que essa dor não está auxiliando essa pessoa. Ela não está aceitando. Na verdade, nós devemos ter sempre a certeza de que tudo que acontece na nossa vida foi escolha nossa, provocada por nós mesmos ao longo do tempo. E que hoje está desaguando na nossa vida por uma circunstância que nós mesmos provocamos. Então, aquela pessoa que você está dizendo que provocou você ficar hipertenso, olha, eu sou hipertenso hoje por causa do meu vizinho, você acredita? Não é? Olha, não era não, viu? Mas depois que aquele vizinho passou a morar perto de mim, é um sofrimento que se eu pudesse, já tinha vendido a minha casa e já tinha saído. E é verdade, as pessoas, elas absorvem as circunstâncias. Você não sabe porque você não conhece a pessoa com quem eu convivo. Olha, eu convivo. Se você soubesse quem é meu irmão, quem é meu pai, quem é minha mãe, nesse convívio conflituoso, você não estaria dizendo isso, que é a dor que auxilia. Mas a dor só auxilia quando existe uma aceitação. Se não é aceitação, então não está auxiliando, né? É uma dor da rejeição, que muitas vezes você diz assim, se eu pudesse eu mudaria tudo, mas eu mudaria tudo, ela não teria mais aquela família, sairia daqui para um outro lugar, e tenhamos a certeza, onde quer que a gente se encontre, as nossas energias estão conosco, e tudo aquilo que a gente doa, a gente recebe na mesma proporção. É a lei de ação e reação, justamente, que o livro trata com relação a essas circunstâncias, falando sobre a dor, esses casos que o livro conta. No livro, o problema do ser, do destino e da dor, que é justamente o capítulo que fala sobre a dor, ele diz, não é, que tudo começa no nosso pensamento, que se transforma ao longo do tempo no corpo físico. Ou seja, muitas doenças que nós temos estão nos nossos sentimentos e que passa para o corpo físico. Ele relata isso no livro. Então, a dor é uma dor de refazimento, ele diz, e uma dor disciplinar, quando nós estamos precisando passar pelaquela situação para valorizar mais a nossa saúde, para valorizar mais a nossa vida, para valorizar mais o tempo que nós estamos convivendo aqui uns com os outros. Tudo isso, somado a essas questões aí, vai fazer a gente refletir como sendo essa questão da dor. Então, no livro, André Luiz, ele fala, ele diz o seguinte, né, que quando nós mudamos o nosso pensamento ainda, se tratando do livro, desse capítulo, ele diz que quando nós mudamos o nosso pensamento, nós reformamos o nosso caráter. Isso é uma verdade.
Toda vez que você muda o seu pensamento, sai daquela faixa vibratória negativa, você vai, ao longo do tempo, transformando o seu caráter, ou seja, seu comportamento muda, sua visão vai mudando diante da vida. Você vai se reconstruindo, e aquilo que você achava, percebia antes que não era bom para a sua vida, passa a ser bom, passa a ser positivo, passa a ser renovador, passa a ser construtivo. Mas o contrário também acontece. Se você começa a ver aquela situação negativa que você está vivendo, numa situação em que só vai piorar mesmo. Não duvide disso. Tudo que a gente pensa que vai piorar, piora. Porque onde é que está inserida? Nos nossos sentimentos. Você já começa no seu dia negativo. Olha que dor terrível. A pessoa já começar o dia negativo. Isso é um sofrimento muito grande. Se olha, ontem foi ruim, hoje vai ser pior. E amanhã Deus é que sabe, não é? E ainda coloca Deus no meio, né? Deus não tem nada a ver com isso. Mas a gente coloca, diz, rapaz, eu estou assim porque Deus quer e consente. Isso é um pensamento dos primórdios, né? Quando via Deus tirando. Estou assim porque Deus quer e consente. Então, se Deus quer e consente, você deveria estar sempre bem, né? De bem com a vida, com você mesmo, valorizando o seu dia. Então, quando eu digo que vai de mal a pior, principalmente nós que nos consideramos cristãos, não é? Temos o Cristo, né, como guia e modelo, não nos cabe dizer que nós estamos de mal a pior. Porque você já vai começar o seu dia negativo. Provavelmente, durante o dia também não vai mudar muita coisa, não. Mas se nós já começamos o dia, ao abrirmos os nossos olhos com a prece que liberta, aquela prece sentida mesmo, então a dor vai nos auxiliar, porque a aceitação do dia que aconteceu conosco ontem, hoje já não vai mais acontecer. Porque eu vou começar a colocar na minha tela mental, na minha identidade emocional, algo que vai modificar a minha vida. Então, a identidade emocional, ela nos causa esse bem-estar, porque estamos escolhendo que, ao acordar, o nosso dia vai ser melhor. Então, se hoje não deu, nós temos o dia de amanhã, tenhamos a certeza que Deus está conosco, está nos auxiliando, devemos ter a certeza, não é? Na consolação da fé do futuro, que dias melhores virão, porque a dor que nos acompanha será amenizada e nós vamos reconstruindo a nossa vida pouco a pouco, dia a dia. Então, essas aflições que nós passamos na nossa vida, não é? Elas começam a ser amenizadas porque eu já estou compreendendo que o mal que está em mim, ele também pode ser sanado, porque eu estou pensando diferente, agindo diferente, buscando diferente o algo melhor para a minha vida. O Deus de amor não desampara ninguém. Jesus está sempre ali do nosso lado, acreditando na gente, para que a gente possa refletir e reorganizar a nossa vida. Então, aquele momento que eu estou passando sofrido de dor, ele vai me auxiliar no futuro através das consolações, através daquilo do meu entendimento, do meu livre-arbítrio, de como eu estou conduzindo a minha vida. É importante que nós tenhamos essa concepção, essa construção da nossa vida, não é? Não desanimar jamais, não é? Tem uma frase de Chico Xavier que diz assim: ninguém pode voltar atrás, não é? E fazer um novo começo. Porém, qualquer um pode começar agora a construir um novo fim. Veja que maravilha. Isso é a esperança no futuro, nas consolações. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso reconstruir o meu agora. Então, o meu agora de libertação, o meu agora de refazimento espiritual, o meu agora de buscar ser uma pessoa melhor, melhor convivência, ser uma pessoa mais positiva, não é? Mais otimista. Procurar ser uma pessoa de melhor convívio, né? De me aceitar como eu sou. É importante a gente se aceitar como é. Se nós não nos aceitamos como nós somos, então dificilmente nós vamos mudar. Então, essa mudança é importante para o nosso dia a dia, a nossa vida, reconstruir a nossa história, não é? E a gente sabe que não é da noite para o dia que a gente vai construir isso.
E nessa caminhada, a gente vai adicionando a lei de amor que o Evangelho nos fala. Nós vamos adicionando nesta caminhada o capítulo do Evangelho que fala sobre o homem de bem. Olha que maravilha! Aquela passagem que ele vai dizer o seguinte: o homem de bem, ele se questiona se fez todo o bem que queria. Ele vai buscar se não ofendeu ninguém, se ele poderia ter sido melhor, se ele auxiliou mais. E ele ainda diz: isso aqui é só um pequeno trecho daquilo que poderia ser um homem de bem, porque vai além disso aí. Então, a gente vai se esforçando um pouco a cada dia para se tornar uma pessoa melhor. E, principalmente, a aceitar a nós mesmos. É uma grande dificuldade, às vezes, nós nos aceitarmos. Porque quando a gente se aceita, a gente vai pontuando para se corrigir aos poucos. Nós não vamos mais colecionando tristezas, desafetos, porque eu estou fazendo uma reconstrução de mim mesmo e estou buscando me melhorar. Então, é nessa caminhada de homens de bem, herdeiros da vida, que a gente vai se colocando nessa situação e vai dizendo: o que eu fazia antes, hoje eu vou procurar não fazer mais para o meu próprio bem. Se eu estou passando por algum problema de saúde ou algum problema na minha família, o que eu posso fazer para me melhorar? Então, você vai adicionar a dor que auxilia, que é a dor que redime através do amor, não é? Então, você vai procurar sentir melhor esse sentimento do Cristo dentro de você. Você vai procurar auxiliar mais, praticar mais o bem, né? Parar de reclamar tanto. Tem pessoas que reclamam tanto que esquecem até de viver. Que só reclamam, não agradecem. Agradecer mais a Deus por estarmos aqui nessa nova oportunidade. E se algo não aconteceu como nós gostaríamos ainda na nossa vida, que a gente possa ter a esperança das consolações, da fé do futuro, que dias melhores virão, não é? Porque Jesus nos disse: na vida tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando Jesus disse que venceu o mundo, ou seja, tenhamos esperanças. Tenhamos fé. Porque, mesmo diante da dor, ela em algum momento nos vai servir como lição para que a gente não erre mais, para que a gente tenha uma esperança partindo daquela situação negativa que nós vivemos. Porque ninguém é feliz sozinho. Todos nós precisamos um do outro nesse elo fraterno, nessa corrente de amor, nessa corrente que nós buscamos olhar para o outro e desejar o bem para o outro, de coração, para que a gente possa, mesmo diante da dor e do sofrimento que nós vivemos atravessando, nós possamos encontrar a felicidade, que é um estado de espírito. Então, meus irmãos, essa foi a pequena mensagem que nós trouxemos hoje, né, que possamos estar a cada dia fortalecidos na nossa fé e que Jesus sempre no nosso lar. Agora está no finalzinho de ano, então que começando aí a gente a refletir sobre as nossas ações e transformar o mundo, fazer um mundo mais digno e melhor de se viver, só depende de nós. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos. E antes que você respire, eu pediria que você fizesse a prece final. Era você que era você. Bem, nesse momento, que possamos nós nos concentrarmos, sentir a presença do Cristo em nossos corações. Nesse instante, se estivermos pensando em alguém que está precisando, passando por um momento difícil, um problema de saúde, tenhamos a certeza que ele está sendo amparado pelo Cristo, que essas energias que nós estamos agora, ela possa ser levada a todos os lares que se encontram em aflição. Senhor Jesus, obrigado, te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, que nós possamos contribuir com o nosso planeta nessa paz que estamos sentindo agora. Que nós possamos contribuir com o planeta nessa transformação, cada um fazendo a sua parte, porque tenhamos a certeza que tu não desamparas ninguém. Jesus amigo,
Obrigada, Senhor, por estar sempre presente na nossa vida. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os lares que está precisando, Senhor, principalmente esses que se encontram em desarmonia. Que a cada um de nós possa plantar a semente em nossos corações do amor fraternal, este amor que liberta. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Assim seja. E antes de encerrar, só um pequeno comentário, até porque esse é um assunto que nem todo mundo aceita, a dor. Mas o próprio autor, que Patrícia se baseou, Leon Denis, ele diz que o problema da dor, o maior problema é convencer as pessoas de que a dor é uma coisa boa, né? Então, pelo que Patrícia disse e pelo que nós podemos encontrar na literatura espírita sobre a dor, principalmente em Leon Denis, a dor é para ser abençoada. Porque, com certeza, se não fosse a dor, a humanidade estaria muito, muito pior do que o que está. E os amantes de Luiz Gonzaga devem se lembrar daquela música Samarica Parteira. É uma música que ele narra um parto e, de repente, a mãe, a quase mãe, está se queixando da dor. Ele diz, aproveite a dor. Então, se a gente aprender sobre a dor, vai perceber que a dor é uma benção. Então, assim sendo, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos dê permissão para encerrar o nosso trabalho na noite de hoje. Boa noite a todos e muita paz.